Olá pessoal, grande abraço a todos, aqui é o professor Rogério Bilibil do canal Professor Bilibil Responde, um canal voltado ao conhecimento histórico, ao conhecimento educacional e do qual a gente precisa do seu prestígio, do seu apoio. Faça a sua inscrição, curta nossos vídeos, mas principalmente traga sugestões, faça comentários, reflexões, vamos aprofundar o nosso debate científico. Bom, o vídeo de hoje, gente, é sobre uma questão que não é uma pergunta propriamente que me foi feita diretamente, embora ela tenha sido parte de várias conversas nos últimos 4, 5 anos, talvez, né? E tanto esse assunto me instigou, me deixou curioso, que eu até fiz uma pesquisa, né, no âmbito, né, no meu entorno, com os meus ex-alunos e naquele momento da pesquisa, os alunos, né, que estavam em aula comigo, né, sobre uma questão. Existe doutrinação, existe uma carga ideológica nas universidades brasileiras? Né? Essa pergunta, essa indagação, essa dúvida, né, ela tem gerado várias polêmicas, até algumas tentativas de legislar sobre, né, e culminou até num movimento chamado Escola Sem Partido, do qual eu não quero, né, estender maiores comentários, né, porque a ideia do vídeo é uma outra situação no qual isso está inserido, mas não é a principal discussão. Pois bem, né, primeiramente, né, a gente tem que entender o seguinte, né, o que é uma doutrinação? Né? É quando alguém tenta, vamos dizer assim, forçar, impor ou convencer as pessoas de uma determinada ideia. Né? É meio ruim da gente admitir isso, mas todos nós somos, por excelência, né, doutrinadores. Né? Quando a gente quer dizer que o nosso time é melhor que o do outro, quando o candidato que nós vamos votar é o mais adequado, quando o carro que nós compramos é a melhor marca. Quer dizer, a gente procura convencer os outros de que a gente agiu de uma forma adequada, de uma forma correta. E isso é até que natural do ser humano. Claro que existem diferentes níveis, né, e diferentes relevâncias daquilo que você está tentando convencer os outros. Mas eu quero dizer o seguinte, o professor, né, ele também é um ser humano, ele também possui as suas convicções, ele possui as suas crenças. Contudo, o professor, ele é capacitado para entender o que é ciência e o que é convicção. E ele também é capacitado para, né, no trato pedagógico das coisas, ele separar, né, o que ele tem que ensinar, o que ele tem que debater, o que ele tem que discutir com, né, as suas convicções pessoais. Ainda assim, né, isso é sabido, que existem diferentes perfis de professores, né, e tem professores que são mais convictos daquilo que ensinam, né, e alguns são mais resistentes quando, por exemplo, são contrariados. Né? Então, não podemos dizer que em qualquer situação de ensino não exista algum professor que tenha mais apego às suas convicções e as defenda de uma forma mais intensa. Né? Isto é uma constatação. Agora, doutrinação, quando você fala assim, as universidades brasileiras estão doutrinando os seus alunos, os professores do ensino médio estão doutrinando os seus alunos, isso já remete a uma outra situação, que há uma, vamos dizer assim, uma organização para isso, em torno de um consenso que reúne os professores para que os alunos saiam do ensino médio ou da universidade convictos de alguma coisa. Isso realmente já é uma afirmação muito ampla e muito difícil de ser verificada na realidade. Né? Por isso que eu falei no início do vídeo, né, isso até me deixou curioso e eu resolvi averiguar. Né? Por minha conta mesmo, eu mandei 4.000 e-mails para os meus, como eu expliquei, alunos na época e ex-alunos. E recebi 400 respostas.
E para 80% dos alunos, para resumir aqui os dados, né, eu teria mais dados, né, mais detalhamento, mas para resumir, 80% dos alunos dizem que jamais foram doutrinados em termos de política, em termos de religião, em termos de cultura, em termos de qualquer situação, né? E entre 20% diziam que 12% se sentiram doutrinados pela esquerda e 8% pela direita, né? Basicamente foi isso. E os números são muito parecidos, tanto no ensino médio quanto na universidade, né? O que me leva a concluir que, né, com base nessa amostra, né, que a minha teoria ela tem, né, algum fundamento, né? Claro, eu não fiz uma pesquisa com a amostragem, com a estatística, com todas as prerrogativas que uma pesquisa, uma sondagem de opinião precisa ser feita. Eu fiz um exercício dentro daquilo que estava ao meu alcance, né, dos meus alunos. E eu não perguntei sobre mim, eu perguntei sobre os professores num todo, tanto no ensino médio quanto no ensino superior, né? Mas o que esses dados me auxiliam, me ajudam, né, a dizer com um pouquinho mais de ênfase, é que, como eu expliquei no início do vídeo, situações desse tipo podem existir, né? Mas são questões pedagógicas, que uma boa conversa entre o professor e a turma, com o coordenador do curso, com o diretor da escola, se resolve, né? A maior parte dos alunos, né, não se interessa muito por temas afetos à religião e à política. São alguns alunos que têm predileção pelo tema, que têm uma formação familiar nesse sentido, que se sentem incentivados ou, né, ou não, dependendo da ideia que o professor está discutindo, né? Por exemplo, se o aluno é de direita e o professor é de esquerda, ele pode se sentir incomodado. Se o aluno é de esquerda, ele pode se sentir incentivado, né? Mas normalmente quem reclama de doutrinação é porque se sentiu confrontado em suas ideias, né? E isso eu acho que é normal, e não só em ambientes pedagógicos, né? Em ambientes de trabalho pode acontecer isso, né? Então eu acho que se criou muito alarido em função de que o Brasil politizou muita coisa que não é um assunto estritamente que tem que ser partidarizado, que tem que ser politizado. Como eu disse, situações desse tipo são resolvidas pedagogicamente, né? Mas algumas representações da sociedade, alguns políticos, vereadores, deputados, até tentaram colocar isso em lei, né? E talvez a maior expressão desse movimento tenha sido, como eu falei anteriormente, o Escola Sem Partido, né? E também é bastante complicado você tipificar uma conduta dessa em lei, né? Porque ela é muito subjetiva, né? O professor pode explicar 2 pontos de vista, o aluno se incomoda com um e ele vai dizer que o professor carregou nas tintas daquele ponto de vista, né? E pode acontecer o inverso, né? Eu não quero assim dizer que não existe professor que possa, né, de repente fazer isso. Mas como eu disse, é uma situação pedagógica e ela é muito mais episódica do que uma constante, do que com uma frequência absoluta que requeira uma legislação sobre, né? Até porque, gente, principalmente agora falando de universidade, né, a universidade é o palco para você discutir todo tipo de ideia, todo tipo de conhecimento, todo tipo de visão do mundo. É isso que amadurece o nosso intelecto, é isso que nos traz novas experiências. Então, numa universidade você vai encontrar perfis de alunos, de professores e de funcionários, né, de todos os estigmas, perdão, de todas as diretrizes políticas, né, de variadas religiões, de diferentes tipos culturais, de diferentes locais do Brasil, né, e isso é uma riqueza, né, não é algo que a gente deva questionar, algo que a gente deva temer, né, é uma coisa que a gente deve aproveitar para o nosso próprio amadurecimento, né. Então, assim, eu não vejo um processo de doutrinação nas esquerdas, seja para a direita, para a esquerda, seja para o cristianismo, seja para os evangélicos, seja para religiões afro. Não vejo. Eu vejo que é próprio do ser humano essas ideias, né? E como eu disse,
dentro de uma universidade, dentro de uma escola, isso se resolve pedagogicamente. É isso aí. Um abraço.